palavra. Usa grandemente o teu servo como um canal, como um instrumento para falar aos nossos corações. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos ouvir a palavra do Senhor com muita reverência, né? A palavra do Senhor com o pastor Geseão. Quero saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor, glória a Deus. E eu quero ler alguns textos da Bíblia. E se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a mesma na leitura que fizemos hoje. E eu quero acrescentar essa leitura outros textos da Bíblia Sagrada. 2 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 5. 2 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 5, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos ler também 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. É o mesmo livro. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Diz assim, a partir do 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. E para complementar, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E vamos ler o versículo 1 e o 2. Apenas o versículo 1. Diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Amém. Até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, baseado no seguinte tema: como ser uma mulher forte que alcança muitas vitórias e vê os filhos honrando a Deus. Como ser uma mulher forte que alcança muitas vitórias e vê os filhos honrando a Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Por ser um ciclo de oração de 100 horas, eu quero trazer essa mensagem mais voltada para as mulheres, porém, é claro, vão ficar várias lições para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós fizemos uma leitura de 3 textos diferentes, em partes diferentes da Bíblia, que tratam sobre Timóteo, né? Algumas informações sobre Timóteo, a sua mãe, a sua avó e a maneira que ele foi ensinado. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, baseado nesse tema que já foi mencionado. Num período desse de quarentena, é uma oportunidade para que as mães façam o que Loide e Eunice fizeram. Na verdade, o foco maior, o tema é como ser uma mulher forte, né? Que alcança muitas vitórias e vê os filhos honrando a Deus. O foco maior vai ser nas atitudes de Loide e de Eunice. E também nos resultados, ou seja, os benefícios que vieram como consequência da atitude ou das atitudes daquelas mulheres. Glória a Deus. Então, vamos ver quais foram as atitudes daquela mulher, algumas características dela,
e que possamos tomar como exemplo, e principalmente as mulheres, e aproveitar nessa quarentena fazer o que, não só na quarentena, mas aproveitar, né, esse período e fazer o que essas mulheres também fizeram dentro de suas casas. Glória a Deus. Em primeiro lugar, Lóide e Eunice, né? Eunice era mãe de Timóteo e Lóide era avó de Timóteo. Elas conheciam a palavra de Deus. Por que elas conheciam a palavra de Deus? Porque o apóstolo Paulo, se referindo a Timóteo, disse que ele conhecia as Sagradas Letras desde a meninice. Não é verdade? E o texto da leitura oficial diz, o apóstolo Paulo falando, diz no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, dá a entender que a avó Lóide ensinou as palavras de Deus a Eunice, Eunice ensinou a Timóteo, por isso que uma fé que estava no coração, a fé que estava no coração da avó passou para a mãe de Timóteo, e da mãe de Timóteo passou para Timóteo, não é verdade? E como ele era instruído nas Escrituras desde a meninice, mostra que a mãe dele e a avó tinha esse costume de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, para ser uma mulher forte e alcançar muitas vitórias, né? E ter resultados maravilhosos, que um deles é ver os filhos honrando a Deus, a mulher precisa conhecer a palavra de Deus. Só se ensina a palavra se conhecer. É claro, às vezes não tem aquele conhecimento profundo na teologia, mas lê a Bíblia, não é verdade? Escuta a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Então elas conheciam a palavra de Deus. Segunda atitude daquelas mulheres, que eu já falei aqui, porém não fiz aquele destaque, mas eu quero destacar agora. Elas ensinavam a palavra de Deus para seu filho. Se o filho aprendia, elas só podem ensinar uma coisa que conhecem. Então elas conheciam e elas também ensinavam. Ou seja, Lóide ensinava para Eunice e Eunice ensinava a Timóteo. E isso trouxe muitos bons resultados. Elas eram mulheres fortes e alcançaram vitórias na presença de Deus. No final a gente vai ver os benefícios e o que elas alcançaram na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, tome esse exemplo, aproveite essa quarentena para ler a palavra, para ouvir a mensagem. Glória a Deus, para ensinar os filhos a palavra de Deus, ensinar dentro da sua própria casa. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero destacar aqui naquelas mulheres, algumas virtudes, as duas têm virtudes aqui que eu vou, e atitudes que eu vou mencionar apenas uma, mas como é um texto curto, nós queremos juntar, não é verdade, as atitudes daquela mulher e deixar como exemplo para as mulheres nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Elas geraram seus filhos por 2 vezes, ou seja, elas foram mães por 2 vezes. Elas eram mães físicas, porque tiveram seus filhos, e eram mães espirituais. Glória a Deus. Então, mãe que está aí, presta atenção nisso que Deus quer propor para você. Não seja só a mãe, não é verdade, que cuida de áreas da vida de seus filhos, mas que deixa a espiritual de lado. Foram essas mulheres que geraram seus filhos fisicamente, mas foram elas também que geraram, podemos dizer assim, seus filhos espiritualmente, através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo que estava na vida delas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então gere seu filho 2 vezes. A Bíblia diz que nós somos gerados pela palavra de Deus, mas precisa de alguém para transmitir essa palavra, não é verdade? Para orientar alguém na palavra, e a palavra vai agir nos corações, e o Espírito Santo também, e a pessoa vai nascer de novo, como diz a Bíblia, e Jesus mencionou isso para Nicodemos, dizendo: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Seu filho, ele pode ter nascido já uma vez fisicamente, glória a Deus, e Jesus falando, ele disse: olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Mas
Voltando aqui, seu filho pode ter nascido uma vez fisicamente, mas ele precisa nascer espiritualmente. E Deus conta com a sua parte. Ensine a palavra de Deus ao seu filho, gere ele 2 vezes. Seja mãe física, mas seja também mãe espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Outra atitude daquelas mulheres é que elas eram discipuladoras. É quase a única coisa que eu estou falando. Mas o que é isso, ser discipulador? É ensinar os rudimentos da fé. É ensinar, é dar os primeiros ensinamentos. É levar aquele primeiro fundamento básico do conhecimento da palavra de Deus para os filhos. Muitas vezes a gente confia, não, lá na igreja ele aprende, mas pode ser que alguém chame a atenção dele, não é verdade? Pode ser que ele não fique tão atento à palavra, pode ser que ele não se concentre, e em casa, naquele momento reservado, você pode discipular o seu filho, a sua filha, louvado seja o nome do Senhor, fazer como Eunice e Lloyd fizeram, louvado seja Deus. Elas eram discipuladoras, elas discipulavam, glória a Deus. Lloyd discipulou Eunice discipulou Timóteo. E quem sabe, não é verdade? Se Lloyd não teve a oportunidade de se unir com Eunice e até ajudar também a Timóteo. Louvado seja Deus. A Bíblia não entra em detalhes, mas Deus pode ter proporcionado isso também. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Outra atitude, outra coisa que eu quero destacar daquelas mulheres é que elas deixaram para os seus filhos um legado de fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que é um legado? É como se fosse uma herança, mas não é uma herança como alguém vê hoje, apenas material, financeira. Tem tantos pais que estão se preocupando, e isso é bom, em deixar uma herança para os filhos, não é verdade? Às vezes em abrir uma poupança, uma conta no banco, às vezes em deixar realmente alguns bens materiais, uma casa, um carro, né? Em deixar estudos, um conhecimento bom para o seu filho, secular. Tudo isso é importante se puder, mas existe um legado maior do que todos esses, que é o legado da fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. E esse não é o dinheiro que oferece, glória a Deus, não é o estudo secular que oferece, mas é o ensinamento da palavra de Deus. É os momentos com Deus, são os momentos com Deus. Glória a Jesus. Então, aquelas mulheres deixaram um legado de fé. Ou seja, quando chegaram o dia delas partirem, elas deixaram algo importante no coração dos seus filhos, que foi um legado de fé. Mulher, Deus conta com você para deixar um legado de fé na sua casa, para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Tome o exemplo de Lloyd e de Eunice e seja uma mulher forte, que alcança vitórias e vê os seus filhos honrando a Deus. Glória a Deus. Faça o que tiver ao seu alcance, porque a parte maior, com certeza, Deus fará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Outra coisa que está bem clara também, nesses textos que nós acabamos de ler, é que aquelas mulheres, já que a Bíblia diz, não é verdade, aqui no versículo, Paulo dizendo que a fé que habitou na avó Lloyd, na mãe Eunice, habitava também em Timóteo, glória a Deus, isso mostra que aquelas mulheres eram mulheres de fé. Um tempo desse nós precisamos de mulheres de fé, que confiem em Deus, que não vive desacreditando o seu Deus, não, mas que acredita no seu Deus, que tem fé no seu Deus, fé que Deus vai abençoar a sua casa, sua família, seus filhos, fé que Deus vai te guardar, te proteger deste mal, dessa pandemia. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus, louvado seja Deus. A fé só atrai coisas boas, a incredulidade só atrai coisas ruins. Então seja uma mulher de fé, que alguém olhe para você e diga, essa é uma mulher de fé. Foi Paulo que mencionou que aquelas mulheres eram mulheres de fé, porque ele disse que a fé habitava nelas. Glória a Deus. Interessante, algo sobre aquela fé, é que Paulo destaca que a fé habitava. O que é uma fé que habita? É uma fé que permanece. É uma fé que é constante. Não é aquela fé oscilante. Eu sei que não é fácil manter aquela fé muitas vezes grande. Tem horas que baixa um pouquinho. Mas eu estou falando aqui que aquelas mulheres eram mulheres que elas tinham a fé no coração, habitava nelas, permanecia nelas.
Não era aquela pessoa que vivia se desviando, que vivia desistindo. Então, tome o conselho dessas mulheres. É por isso que elas eram mulheres de fé, eram mulheres vitoriosas, eram mulheres realmente, glória a Deus, que viram seus filhos honrando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E recebiam vitórias, porque a fé habitava. Toma uma decisão hoje, que essa fé habite no seu coração, que você não abra nunca mais mão dessa fé, não desista da sua fé. Nesse tempo o inimigo quer que você desista da sua fé, mas é momento de você se firmar mais ainda na fé. Glória a Deus, porque é pela fé que as promessas são alcançadas, a promessa da salvação, a promessa da cura, da libertação, de vitórias. Louvado seja Deus. Elas eram mulheres de fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele dá uma característica à fé daquelas mulheres, que eu quero destacar aqui também, relacionando nas atitudes e também nas virtudes daquela mulher. Elas tinham fé, mas era uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É uma fé sincera. Glória ao nome do Senhor. É uma fé verdadeira. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele foi quem percebeu. Ei, as pessoas de fora e a sua família vão perceber se a sua fé é real, se a sua fé é verdadeira. Você não lembra quando aquele profeta, aquele homem de Deus passava, só em passar na rua, aquela mulher ficou observando ele, não teve nem conversa com ele de início, mas ficou observando. Aí ela comentou com seu marido e disse assim: eu percebo que este homem que passa aí, ele é um verdadeiro homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, se a sua fé for verdadeira, for autêntica, for sincera, as pessoas vão perceber. E sabe que isso influencia a família? Sabe que isso influencia os filhos? Seus filhos vão ver que mesmo diante das suas falhas, porque nós somos seres humanos, mas ele vai ver se a sua fé é verdadeira ou não. E se a sua fé for verdadeira, não for uma fé fingida, eles vão ser influenciados pela sua fé. Glória a Deus. E você vai ver vitórias dentro da sua casa, no meio da sua família, no nome do Senhor Jesus. Você pode até passar lutas, problemas, dificuldades, glória a Deus, mas você vai ser um exemplo de fé. E eu quero destacar esse ponto também. Se aquelas mulheres, elas não tinham uma fé fingida, elas eram mulheres de fé, glória a Deus, elas também eram um exemplo de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Era um modelo de fé para as demais pessoas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porém, aquelas mulheres, elas tinham muitas características, elas tinham também muitas atitudes, virtudes, que nesse texto bem curto a gente pode descobrir. E eu quero destacar algo mais sobre aquelas mulheres. Glória ao nome do Senhor. E nós destacamos aqui que elas ensinavam a palavra de Deus para os filhos, não é verdade? Mas o que eu quero destacar aqui é que elas ensinavam aos filhos enquanto eles eram crianças. É claro, deve ter continuado a ensinar, porém elas começaram a ensinar quando era criança. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que Timóteo conhecia as sagradas escrituras, as sagradas letras, desde a sua meninice, desde a sua infância. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando tiver mais velho não se desviará dele, não é verdade? Então elas foram sábias, ensinaram quando crianças ainda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não, talvez você diga: não, mas meu filho não é mais criança. Mas aproveite a oportunidade, aproveite o despertamento de Deus, aproveite esse tempo que talvez você esteja tendo diante dessa quarentena, dessa pandemia, glória a Deus, e proceda da forma certa, ensinando os seus filhos o caminho do Senhor. Mas o versículo diz: ensinando no caminho, ou seja, você deve ensinar o caminho à criança, mas você deve estar no caminho que você está ensinando a criança. Ou seja, você deve ser um exemplo de fé no sentido que você mande o seu filho fazer, mas faça também. Você mande ele trilhar pelo caminho, mas trilhe com ele ao lado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque senão um dia ele vai fazer a pergunta: meu pai e minha mãe me mandam fazer isso e ele mesmo não faz, ela mesmo não faz. O que é isso? É uma fé fingida. Deus não quer que você tenha uma fé fingida, quer que tenha uma fé autêntica, verdadeira, para influenciar a sua casa, a sua família, seu lar e seus filhos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero destacar aqui, glória a Deus, é que aquelas mulheres também tinham problemas no seu lar, ou nos seus lares, que muitas vezes elas não conseguiam resolver.
Mesmo assim, elas não deixavam de ensinar a palavra de Deus, de ensinar o caminho do Senhor. Ei, não deixe os problemas parar você não. Não deixe os problemas te intimidar e você deixar de fazer a obra de Deus por causa disso. Não. Aí talvez você pergunte, mas qual era o problema delas? É claro, se eu tenho um problema, você tem, todo ser humano tem, e o apóstolo Pedro disse que essas situações todos os servos de Deus passam, aquelas mulheres passavam também. Mas eu quero destacar um ponto aqui que a própria Bíblia menciona. Lembra quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não tome só água, tome um pouquinho de vinho, que era o suco da uva, né? Por causa das suas constantes enfermidades. Então isso mostra que Timóteo, ele tinha um problema de saúde, possivelmente no estômago, e Paulo estava orientando ele a se medicar. O vinho, tomar o vinho, que seria bom para a saúde dele. E isso mostra que, quem sabe, vem a pergunta, não é verdade? Se quando ele era criança não já tinha esse problema, e mesmo que ele não tivesse, mas a sua mãe, e quem sabe a sua avó, acompanhou, independente da idade de Timóteo, que ele tinha esse problema, mas elas não puderam resolver. Glória a Deus. Ei, você é um Eunice, ei, você é um Eloide, você tem problemas em casa, que não pode resolver, mas isso não quer dizer que Deus não está contigo. Deus está contigo, o seu Deus pode resolver. Se Ele quiser resolver esse problema hoje, Ele resolve. Se Ele quiser resolver amanhã, Ele resolve. E se Ele quiser dizer, como Ele disse para o apóstolo Paulo, para você: a minha graça te basta, Ele diz. E você vai ser feliz mesmo assim. Não é um problema que vai realmente te afastar de Deus. Não deixe os problemas te distanciar do Senhor. Tirar sua leitura da Bíblia, sua oração e o seu ensinamento para o seu filho. Porque você não é perfeita. Glória a Deus. Você não é um super-herói. Glória a Deus. Não é verdade? Nem você tem realmente todo o poder. Só tem um que tem todo o poder, que é Jesus. Mas nós dependemos dele e devemos buscar ele. Porque ele, no seu tempo certo, realizará o que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Então não esmoreça. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: não te mostre frouxo no dia da angústia, porque senão a sua força será pequena. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aquele problema nunca foi resolvido, aparentemente, porque a Bíblia não registra, mas foi necessário ele ficar constantemente tomando um pouquinho de vinho para acalmar ou para diminuir aqueles problemas estomacais que ele tinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão passando por problemas em casa, mas erga a cabeça. O Deus que era com Lóide, que era com Eunice, e que foi com Timóteo, e foi com Paulo também, que o apóstolo Paulo tem todos os dons, até de curar, ele não conseguiu resolver o problema de Timóteo. Glória a Deus. Mesmo assim, Deus era com Timóteo. Você talvez tenha um problema de saúde, glória a Deus, talvez você tenha outro problema, mas se você serve a Deus, Deus é contigo. Não deixe, glória a Deus, esse problema dizer para você que Deus não é com você, que é mentira. Glória a Deus, Deus é contigo. Se você está com Ele, Ele está com você. E a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas vamos adiantar. Glória a Deus. Eu percebo também que, glória a Deus, aquelas mulheres, elas, a Bíblia mostra que eram no caso a mãe de Timóteo, nós lemos aqui, ela era crente e judia, ou seja, ela era um israelita, né? Um israelense. Ela era uma judia, mas ela era crente. Porque tem tanta gente que às vezes vai à igreja, tem religião, mas não é crente, não crê em Deus, não é verdade? Está ali por estar. Mas a Bíblia é quem registra, lá em Atos, como nós lemos aqui na passagem, que a mãe dele era crente e judia. Agora aqui vem outra questão. Mas ela era casada com um homem grego, diz a Bíblia. Nós lemos aqui, você ouviu no início dessa mensagem. Ela era casada com um homem grego. Isso aqui mostra a realidade de algumas mulheres hoje, que são cristãs, mas os seus maridos não são, ou vice-versa, não é verdade? E isso mostra que aquelas mulheres, ou melhor dizendo, no caso, a mãe de Timóteo, ela enfrentava esse problema.
que isso seja algo, um grande problema, depende muitas vezes do relacionamento. Mas ela enfrentava a situação, melhor dizendo, né? E tem aqueles que concordam, mas tem aqueles que discordam. Mas tem a questão também das crenças diferentes. Ela era judia, ele era grego, ela era crente, ele não era. Então, com certeza, ela enfrentava situações diferentes. Mas tem uma coisa, isso não impediu dela fazer o papel de mãe diante de Timóteo, ensinando o caminho do Senhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E outras coisas também que eu achei interessante naquela mulher, trazendo agora especificamente para a mãe de Timóteo. Ela se posicionou como sacerdotisa do seu lar. Ela era mulher crente, era mulher judia, ela conhecia a verdade, ela tinha a palavra e ela tomou uma posição. Enquanto o pai grego ficou omisso, pois a Bíblia não diz, ela se posicionou porque ela servia ao verdadeiro Deus, que era o Senhor Jesus, e ela ensinava a palavra ao seu filho Timóteo. Louvado seja Deus. Ei, você que serve a Deus, se você tem, o seu marido não serve, você é uma sacerdotisa no seu lar. Você realmente precisa ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É claro, sem desavença com o cônjuge, não é verdade? Concordando, procurando realmente ter uma vida conjugal submissa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque o homem é o cabeça, porém, isso não quer dizer que o homem é maior do que a mulher, mas no papel do casamento, nas funções, glória a Deus, ele é o cabeça. É questão de hierarquia, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que o homem é maior do que a mulher, mas é uma questão de função. Então, dentro do lar, ele é o cabeça, não é verdade? Porém, a mulher que serve a Deus, ela pode assumir o papel de sacerdotisa e fazer a sua parte, ensinando os seus filhos os caminhos do Senhor. Peça sabedoria a Deus e Deus vai te orientar nisso, em nome de Jesus, como orientou a mãe de Timóteo. Louvado seja Deus. No caso, Eunice. Glória a Deus. Então, interessante também é que ela sendo uma mulher judia e o seu esposo sendo um homem grego, religiões totalmente diferentes, ela permaneceu na sua fé. Quantas pessoas, quantas mulheres, por isso que elas eram mulheres fortes, vitoriosas, e viam seus filhos honrando a Deus, que é o tema da nossa mensagem. Ela permaneceu na fé, ela não abriu mão da fé. Tantas pessoas que dizem, meu marido não quer servir a Deus, então eu também vou deixar. Minha esposa não quer ir para a igreja comigo, então eu também vou abandonar. Ei, quem te chamou foi Deus. Glória a Deus, sirva a Deus, sirva ao Senhor, não abra mão da sua fé. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mesmo ela estando diante dessa situação, sendo uma mulher judia e um marido grego, ela transmitiu a mesma fé dela para seu filho. Ela conseguiu. Era um desafio, porque possivelmente o marido falava de outras crenças dentro de casa, mas ela conseguiu, glória a Deus, foi ousada, teve fé, glória a Deus, e conseguiu passar a fé dela para o seu filho Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Outra coisa que eu acho interessante é que, mesmo diante dessa situação, essa mulher, e no caso também a sua mãe, Lloyd, ou seja, a avó de Timóteo, elas influenciaram gerações, meus amigos. Como que elas influenciaram gerações? Porque olha o que é o poder da palavra de Deus, da meditação nas Escrituras, e olha o poder da fé. A avó Lloyd e a mãe Eunice de Timóteo, elas influenciaram gerações. Por quê? Porque Lloyd conseguiu passar a fé para sua filha Eunice, e Eunice conseguiu passar a fé para o seu filho Timóteo, não é verdade? E ali já tem Lloyd influenciando, já tem a avó influenciando a mãe de Timóteo, e influenciando também Timóteo.
Glória a Deus. E outra, trouxe uma influência para outras gerações também. Sabe por quê? Porque essa história está registrada na Bíblia Sagrada. Aquelas mulheres foram um exemplo tão grande, glória ao nome do Senhor, que até hoje elas estão influenciando gerações. A história foi para o cânon bíblico, glória a Deus, e muitas mulheres têm se edificado, e muitas pessoas têm realmente, glória a Deus, meditado nessa mensagem, nessa palavra, e têm sido edificadas e também influenciadas. Glória a Deus. As gerações futuras foram influenciadas por esta mulher. Timóteo também influenciou gerações. Glória ao nome do Senhor. Então, seja uma mulher forte. Seja uma mulher que alcança vitórias. Glória a Deus. E que vê os seus filhos honrando a Deus. Eu sei que tem coisas que não dependem, não é verdade, de nós, depende de Deus. Mas a tendência é isso. Essas mulheres fortes e vitoriosas verem seus filhos respeitando, honrando e glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que elas transmitiram a fé, não é verdade? E influenciaram gerações. E tem mais. Elas se tornaram um exemplo. Está aqui na Bíblia, ó. Eu estou aqui transmitindo o exemplo dessas mulheres através dessa pregação, e tantas outras mensagens já foram pregadas sobre Lóide e Eunice, né? E por quê? Porque elas se tornaram um exemplo, ou seja, elas se tornaram um modelo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus quer que você seja um exemplo de fé. Deus quer que você seja um modelo de uma mulher de fé. Glória ao nome do Senhor. Para que outras mulheres e outras pessoas se espelhem em você e recebam a influência da parte de Deus. Eu quero encerrar esta mensagem com alguns benefícios que aquelas mulheres receberam por ter ensinado seus filhos, influenciado de várias maneiras que eu já mencionei aqui. Glória a Deus. Em primeiro lugar, aquelas mulheres foram exaltadas por Deus. Por que elas foram exaltadas por Deus? Porque Deus, o Espírito Santo, Ele fez questão de deixar os nomes delas registrados na Bíblia Sagrada como mulheres de exemplos. Glória a Deus, como mulheres de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma exaltação. O homem não pode buscar exaltação, mas Deus, hora por outra, resolve exaltar um homem, uma mulher, um servo dele na terra. Como ele disse para Josué, quando Josué operou um grande milagre, ele disse: Josué, hoje eu te exaltarei diante deste povo. Glória a Deus. Exaltar não é adorar, mas é colocar em destaque, não é verdade? É mostrar realmente, louvado seja o nome do Senhor, que aquela pessoa está em destaque pelo Deus Todo-Poderoso. Então, é elevar alguém. Então, nós podemos ver aqui que elas foram exaltadas. Primeiro benefício. Segundo benefício, elas foram exaltadas, ou seja, elas foram destacadas por Deus, né? Segundo benefício, os seus filhos creram no mesmo Deus. Ei, que grande benefício tem uma mãe em saber que os filhos se convertem, que os filhos creem, que os filhos servem o Deus que ela serve. Não é verdade? Glória a Deus. Não tem benefício maior. Então, Lóide viu Eunice servindo a Deus. E Eunice viu Timóteo servindo a Deus, crendo em Deus, se convertendo, crendo no Senhor Jesus, que é o único Salvador. Glória a Deus. É um grande benefício para uma mãe. Outro benefício, não parou por aí. É por isso que o tema é como ser uma mulher forte, porque elas superaram muitas coisas, não é verdade? Glória a Deus. E que alcança muitas vitórias, porque são esses benefícios que eu estou mencionando agora, e que vê os filhos honrando a Deus. Então, os filhos creram, como também, agora trazendo para Eunice, que era a mãe de Timóteo, o seu filho se tornou um discípulo do apóstolo Paulo. Que privilégio! O apóstolo Paulo, pregador dos gentios, um homem que tinha todos os dons espirituais, que escreveu várias cartas, um dos homens mais usados por Deus em todos os tempos. Glória a Deus! E ele se tornou um discípulo do apóstolo Paulo, além de aprender em casa com a sua mãe,
glória a Deus, ele se tornou um discípulo também do apóstolo Paulo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais, ele se tornou um missionário. Paulo convidou para fazer viagens missionárias com ele, e Timóteo andou com Paulo por vários lugares, em várias viagens missionárias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que benefício para uma mãe, glória a Deus, ver o seu filho, na verdade, acompanhado de um homem de Deus, como um missionário, fazendo a obra de Deus. Quantas vezes eu imagino aquela mãe, Eunice, em casa, não é verdade? Um filhinho pequeno, querendo correr de um lado para o outro, e ela, meu filho, senta aqui, vamos ouvir a palavra de Deus, isso vai servir para você. E ele escutando ali, parecia que não tinha efeito, glória a Deus, diante dos problemas, da dificuldade, das lutas do dia a dia, que aquela mulher enfrentava, glória ao nome do Senhor, e ensinando o seu filho, quem sabe muitas vezes o filho com sono, o filho cansado sem querer, mas ela ali realmente perseverando, glória ao nome do Senhor Jesus, e aquelas palavras foram incutidas, foram colocadas na mente de Timóteo, e fez um grande efeito. No futuro estava ali aquele homem de Deus ao lado do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve, olha o destaque que teve Timóteo. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, glória ao nome do Senhor Jesus, instruindo ele, louvado seja Deus, a fazer a obra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso foi benefício, tudo isso foi resultado de um trabalho da sua mãe e da sua avó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ei, o inimigo diz: não vale a pena você pregar para seu filho, orar por ele, mas é mentira do inimigo. Glória a Deus, faça o que Deus está te mandando, porque a palavra de Deus é poderosa, e a Bíblia diz que ela é como espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções de corações. Mas também diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ela é poderosa, ela vai no profundo, ela vai até a divisão da alma e do espírito, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus, ela é poderosa. É tão poderosa que foi pela palavra que Deus criou todas as coisas no início. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, está ali agora, valeu o esforço da sua mãe, vendo seu filho como missionário, fazendo missões, pregando a palavra de Deus. E aqui eu quero destacar uma coisa importante, viu? A palavra de Deus, quando ela é ensinada de verdade, ela surte um efeito tão grande que ela prepara o obreiro, que se for necessário, ele vai até a morte e não nega o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ele faz a obra que for necessária e ele não abre mão. Glória a Deus. Sabia disso? E eu quero trazer algo aqui que está na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias lá em Listra, ele foi apedrejado. E Timóteo residia ali e tomou conhecimento daquele apedrejamento do apóstolo Paulo. E foi ali em Listra também que Timóteo ele chega a se converter e se torna um discípulo de Paulo, e Paulo chega a chamar ele de filho, é claro, espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. Futuramente, mais na frente, Paulo convida Timóteo para convidar, ou seja, para realizar missões com ele. E ele aceita fazer missões com Paulo. Agora eu pergunto a você, quando Timóteo aceitou fazer missões com Paulo, porventura, ele não lembrou do apedrejamento de Paulo, que ele ficou quase, parecia que ele estava morto no chão? Será que Timóteo não sabia que ia enfrentar várias situações adversas e possivelmente até um apedrejamento? Mas a palavra de Deus no coração dele era mais forte do que as informações e quem sabe até as cenas do apóstolo Paulo sendo apedrejado. A palavra no coração dele era mais forte, ele pensava em ganhar almas para Cristo, em levar salvação, glória a Deus, e ele sabia que poderia ser apedrejado também como Paulo foi, mas ele aceitou ser um missionário, ele aceitou fazer a obra de Deus. Por quê? Porque desde a sua meninice as sagradas letras foram ensinadas para ele, e ele se tornou um homem de fé, assim como era a sua mãe e a sua avó. A fé é poderosa. Glória a Deus no coração de alguém. É pela fé que alguém é curado, é salvo, é liberto, alcança as promessas de Deus. Louvado seja Deus. É pela sua fé, glória a Deus, você orando, que muitas vezes Deus abre portas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus realiza o impossível. Glória a Deus, glória a Jesus. Então veja o poder da palavra de Deus. E agora, ainda como benefício para aquelas mulheres
Elas, além de ser exaltadas por Deus, como eu destaquei, elas foram elogiadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo elogiou aquelas mulheres. E quem estava elogiando não era qualquer um, não. Era o apóstolo Paulo, um teólogo. Glória a Deus, um homem que conhecia a palavra, um homem que tinha uma profunda experiência com Deus, um homem que ouvia o próprio Deus, um homem que teve a oportunidade de escrever livros da Bíblia, cartas, epístolas. Glória a Deus. Um homem que tinha todos os dons. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem de Deus. Ele viu que aquelas mulheres eram mulheres de Deus. E ele elogia aquelas mulheres quando diz que elas tinham uma fé que não era fingida, glória a Deus, e que a fé que habitou na avó e na mãe de Timóteo habitava também no coração de Timóteo. Ele estava dizendo: sua avó e sua mãe, Timóteo, eram mulheres de fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para terminar, a bênção maior que aquelas mães obtiveram das mãos do Senhor Jesus foi verem seus filhos salvos. Glória a Deus. Lloyd prega para Eunice. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher crente. Se ela cria em Deus, ela recebia a salvação, ela recebeu a salvação de Deus. Porque é pela fé que se salva. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Jesus. E Eunice prega para Timóteo, e Timóteo também é salvo. É tanto que Paulo fala que ele desde a meninice aprendeu as sagradas letras, que é apta, na verdade, para nos salvar. Mas na frente ele fala que é quem ensina sobre Cristo, sobre a salvação. Ele aprendia o Antigo Testamento, ele aprendia as Escrituras, e as Escrituras já falam, já tinha profecias acerca do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles creram no Senhor Jesus também. Então, foi o benefício maior, seus filhos salvos. Aí, é por isso que o tema é: como ser uma mulher forte que alcança muitas vitórias e vê os seus filhos honrando a Deus. Eunice foi salva pela pregação de Lloyd, e Timóteo foi salvo pela pregação de Eunice. Foi salvo pela pregação de Eunice. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto a você: aquelas mulheres eram fortes ou não eram? Eram. Tinham adversidades, como já falei aqui, e estavam apegadas à palavra de Deus, ensinando seus filhos. É uma força maior que existe, é a força espiritual. Glória a Deus. Aquelas mulheres alcançaram muitas vitórias ou não? Alcançaram. Eu falei aqui dos benefícios. Esses benefícios eram as vitórias que elas recebiam, e o maior foi a salvação dos seus filhos. Eu pergunto: os seus filhos honraram a Deus ou não? Sim, pelo menos que estão registrados aqui honraram. Eunice honrou a Deus, e Timóteo também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês sabem que os nomes lá em Israel eram bem sugestivos. Os pais colocavam, não é verdade? Glória a Deus, devido a alguma situação que os filhos vivenciavam. Louvado seja Deus. E muitas vezes já profetizando, né? Já declarando bênção sobre a vida dos seus filhos. Era o que eles desejavam para os seus filhos. E não é que os nomes daquelas pessoas realmente confirmaram o futuro dessas pessoas? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O tema é como ser uma mulher forte que alcança muitas vitórias e vê os filhos honrando a Deus. E nós tivemos como personagens principais aqui nessa história Lloyd, Eunice e Timóteo. Então eu quero encerrar esta mensagem, glória a Deus, falando sobre os nomes de cada um deles, o significado dos nomes de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O nome de Lloyd, que no caso era a avó de Timóteo, era um nome muito raro, mas alguns estudiosos têm dificuldade de dizer o significado do nome dela, mas chegam a uma conclusão que quer dizer, o nome de Lloyd quer dizer mulher forte. Mulher forte. O nome de Eunice, olhando no original, o significado do nome de Eunice quer dizer, que era no caso a mãe de Timóteo, né? Quer dizer boa vitória ou bastante vitória, ou seja, muitas vitórias. Então, Lloyd, uma mulher forte, Eunice, uma mulher com bastante vitórias ou muitas vitórias, e o nome de Timóteo,
O nome Timóteo, no original, quer dizer honrando a Deus, ou seja, aquele que honra a Deus. É o tema da nossa mensagem. Lloyd, mulher forte. Como ser uma mulher forte? Eunice, bastante vitória ou muitas vitórias. Como ser uma mulher forte que alcança muitas vitórias? E Timóteo, honrando a Deus ou aquele que honra a Deus. Como ser uma mulher forte que alcança muitas vitórias e vê os filhos honrando a Deus. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Que você aproveite a quarentena para fazer o que essas mulheres fizeram com seus filhos. E alcance todos esses benefícios. E o maior, que é o benefício da salvação eterna, da vida eterna, em nome de Jesus. Se tem porventura alguém aí que ainda não fez sua decisão para Cristo, aproveite agora. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque só Ele pode te salvar. Que Deus te abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.